Olá turma, tudo bem? Estamos começando mais um plantão aqui na sua TV Norte Mais. Oferecimento da Rede Pais e Filhos. Tá na rede, tá barato. Também da Realize, que tem polo da Faculdade Favene. Olha, gente, vamos à primeira informação. O grupo Todos por Taiobeiras, que é um grupo popular apartidário, na qual não é novidade para ninguém, onde eu também faço parte dessa luta coletiva, fizemos algumas perguntas para o prefeito em uma entrevista na Rádio Liberdade FM. As respostas não foram as mais adequadas perto da grandeza que representa o prefeito de Taiobeiras, senhor Danilo Mendes Rodrigues. Vejam só. Isso tem sido divulgado todas as vezes para a população taiobeirense, essas mentiras. Inclusive, cortei conversa com alguns. Porque não adianta, a gente quer dar a explicação, quer responder, mas coloca na cabeça com uma coisa e ninguém tira da cabeça. Se tornam os donos da verdade, os justiceiros da cidade. O engraçado é que esse contraditório ao prefeito significa ser mau caráter, oportunista, pessoa não de bem na sociedade. No caso das matérias veiculadas pela TV Norte Mais ou no programa Boca no Trombone, o prefeito esquece a minha história, o meu trabalho, a minha luta, a minha contribuição, jogando indiretas quando talvez poderia pautar pelo diálogo, ouvindo de fato o clamor popular de mais de centenas de assinaturas que espera dele o bom senso de sentar com a população e não falar que vai reunir com o Ministério Público para adequar as diárias, mas sim sentar com a população que o elegeu, que deu a grande oportunidade para ele se tornar o prefeito da cidade de Taiobeira. O mais engraçado é que essa imprensa que hoje é vista para o prefeito como oportunista, no passado era a imprensa perfeita, sempre muito bem reconhecida. Vejam só. Bom dia, Valmir. Vim aqui mesmo para te prestigiar. Eu falei que você que a partir do momento que você assumisse aqui sua nova função, eu viria aqui para poder estar falando um pouco com a população, mas também para poder dar as boas-vindas, que o pessoal já estava com saudade de você. Lembrando que nesses últimos meses, ao aparecer as dúvidas que não são minhas, e sim da população de Taiobeiras, inúmeras vezes o canal TV Norte Mais, o programa Boca no Trombone, que ia ao ar pela mesma emissora na qual ele deu essa entrevista, e o Arame Farpado, vem o convidando para prestar esclarecimentos à população. Mas, infelizmente, todos os convites foram negados pelo mesmo. Inclusive, também nessa mesma entrevista, o vereador Jefferson Nana fez um elogio à Rádio Liberdade, dizendo que agora sim, Taiobeiras tem uma imprensa que não é sensacionalista. Quero dizer ao vereador que é melhor ser sensacionalista do que correr do povo e da imprensa, do que negar de dar publicidade dos seus atos a uma população que espera de sua postura coragem, clareza, transparência e, acima de tudo, ação. Ô Jefferson, dá uma palavrinha pra gente aqui, Jefferson. Ô Jefferson, uma palavrinha, moço. Ô Jefferson, acho que a população merece uma explicação, você não acha? A respeito? Em relação às diárias. Não, eu acho que merece, não merece? Você foi representado, não é pra mim. Eu sou mais Oi? para estar falando a respeito. Não, como é que explica Taiobeiras gastar e estar lá no topo? Você não acha que merece uma explicação? Menos gasto. Não, gente... A nossa reportagem destaca agora alguns trechos mais polêmicos da entrevista com o prefeito Danilo Mendes Rodrigues na Rádio Liberdade FM. Todos os temas trazem na sequência os comentários de Igor Nunes, o nosso comentarista aqui do canal. Vejam só. Inclusive as diárias do nosso estavam menor do que foi proposto pelo Ministério Público. Então é só para a população ficar sabendo disso, porque existe muito espertinho, muito oportunista nessa hora, que só quer levar uma mensagem que não é a verdadeira, uma mensagem para comprometer aqueles que têm cargo. Eu estou com a minha consciência. O recurso, Lucas, que esse pessoal fala, infelizmente, Lucas, é de doer, sabe? De ver que em pleno ano de 2020... ter pessoas tão desonestas, tão mau caráter de sair falando esse tipo de coisa. Outra coisa, o esporte, eu já vi, até fizeram camisa no passado aí, né, uns babacas, 2 milhões e tanto para o esporte, cadê esse dinheiro? Pessoa que não tem um mínimo de conhecimento de orçamento municipal. Primeiramente, Valmir, eu queria fazer uma ressalva, até uma crítica à maneira como o prefeito abordou algumas críticas que vêm sendo feitas aí ao mandato, né, à prefeitura, enfim.
Porque eu acho o seguinte, eu até notei aqui no meu celular, por diversas vezes, eu percebi que o prefeito utilizou várias falas pejorativas para se referir a pessoas, a críticos da gestão atual. Por exemplo, só nessa entrevista que ele deu aí, eu assisti de ponta a ponta, ele se dirigia às pessoas que faziam críticas, que são contrárias ao governo, como esse tipo de gente, oportunistas, mau caráter, gente que não quer o bem da cidade, babacas, pessoas maldosas, enfim. Isso só nessa entrevista que ele deu, era recorrente, quase toda fala, utilizava esses termos pejorativos, e quando ia se referir às pessoas que o apoiavam, se referia como as pessoas de bem, né? Então, as pessoas de bem são aqueles que apoiam, e as que criticam são as pessoas oportunistas, mau caráter, gente, babacas, enfim. Bom, é verdade que há babacas, há oportunistas, há pessoas que não desejam o bem da cidade, mas não podemos pôr todos na mesma vala. De duas uma, até porque o prefeito não deve se dirigir dessa maneira para o cidadão que vive no seu município, para o taioberense, para os munícipes. Então fica aqui a minha crítica, porque não é todo mundo que é babaca, que é oportunista, que quer o mal da cidade. Existe essa parcela de críticos, existe, mas eu creio que a maioria dos que criticam, dos que fazem comentários, não fazem por maldade. Às vezes o fazem por desinformação, porque eles não têm obrigação, não são administradores públicos, então às vezes não entendem o processo administrativo, não entendem a gestão pública, e às vezes fazem comentários que às vezes merecem esclarecimento, e é por isso que vem à tona, e é por isso que caberia ao poder público explicar isso a ele, oferecer cursos de capacitação aqui na cidade, como acontece em grandes cidades, para poder tornar os cidadãos mais cívicos, né? Danilo, mais uma pergunta. O pessoal do Todos por Taiobeiras pediu para perguntar para você sobre a questão das assinaturas que eles fizeram com a população, sobre as diárias, e que levaram um ofício aí para a prefeitura, no entanto, até hoje sem resposta. O pessoal do Todos por Taiobeiras pergunta o que o prefeito tem a dizer sobre essa situação. Prefeito Danilo. Estamos em conversa com o Ministério Público, Lucas, para poder normatizar essas questões aí. Então, a partir do momento que o Ministério Público nos chamar para poder colocar alguns valores, nós vamos fazer, sim. Danilo, vamos com só mais uma pergunta aqui. O pessoal do Todos Taiobeiras, eles falaram que o teto máximo que eles estão pedindo é R$400 de diárias para as capitais. Lembrando que se o prefeito julgar que a sua diária não é alta, não é o Ministério Público que tem que intervir. O prefeito tem autonomia. O grupo Todos Taiobeiras não está acusando que há irregularidade, apenas clama por uma adequação para a realidade da nossa população. E falou que também, prefeito, sua diária de R$1.000 para Brasília é um preço justo? Outra mentira. Uma outra mentira. Não é R$1.000, é 900, é alta ainda, mas é mentira. E isso tem sido divulgado todas as vezes para a população taiobeirense, essas mentiras. Inclusive, cortei conversa com alguns. Porque não adianta, a gente quer dar a explicação, quer responder, mas coloca na cabeça com uma coisa e ninguém tira da cabeça. Se tornam os donos da verdade, os justiceiros da cidade. Então, eu não dou muito papo para esse tipo de gente, não. Numa boa. Então, a questão da diária, volta a repetir. É o mesmo valor de 2010, sem correção nenhuma para prefeito, vice-prefeito, secretário, funcionários públicos. O projeto de lei mandado pelo Ministério Público para a gente, em 2013, 2014, o valor da diária era maior do que o nosso. E eu podia, na oportunidade, aumentar, e não aumentei. Então, essa questão, a gente, às vezes, eu já tirei do meu bolso, em algumas oportunidades, para poder completar a diária, em algumas cidades, porque você chega numa mesa, tem que estar lá com secretários, estar lá com assistentes de deputado, e acaba você paga uma conta, paga outra, vem outras despesas, enfim. Se é um preço alto, eu acho que para Brasília realmente dá para fazer menos. Mas essa questão nós vamos discutir junto com o Ministério Público. Pois é, Valmir, eu observei aí essa fala do prefeito, né, quando ele disse que vai aguardar a manifestação do Ministério Público.
eu, sinceramente, eu acho lamentável a postura do prefeito, quando ele... falta bom senso, porque será que precisa o Ministério Público se manifestar para estabelecer um valor que ele acha justo? A grande questão é, as diárias estão previstas aí na portaria do município da prefeitura, tem um valor lá, e também estabelecido lá, que é para o uso de custeio do translado interurbano, aliás, o translado urbano, né, ônibus, táxi, enfim, dentro da cidade, hospedagem e alimentação. Portanto, a grande questão é, precisa o Ministério Público manifestar-se para ver qual é um valor justo, adequado para bancar essas despesas que eu mencionei aqui, para numa viagem do prefeito, do secretário, de quem seja? Eu acho que não, né? É questão de bom senso. Então não dependeria, na minha opinião, de esperar aí a manifestação do MP. Quer dizer que se o MP disser que a diária de R$1.000 está adequada, e aí, ou que seja 900, que está adequada, e aí, então fica por isso? Porque o MP acha que está adequado, então ficou adequado? Então eu acho um absurdo, achei a fala muito despretensiosa e inválida, na minha opinião. Quanto à questão do valor da diária, olha, seu prefeito, nós, do grupo Todos por Taiobeiras, nós colocamos um cartaz lá dizendo que a diária do prefeito era R$1.000 e ainda batemos o pé, inclusive pode colocar na tela aí o Tribunal de Contas, um print retirado do próprio Tribunal de Contas. Na sua última viagem para Taiobeiras, para Brasília, no final do ano passado, foram 3 diárias ao custo de R$3.000. Portanto, 3.000 dividido por 3 dá R$1.000. Eu sei que todos nós sabemos que a diária que está especificada lá na portaria é R$900. No entanto, o prefeito sabe muito bem por que nós falamos R$1.000. Eu tenho certeza que ele sabe. É porque, além da diária, tem uma parcela de alimentação que é extra, que vem ainda grudada aí na diária, né, que pode chegar a R$100 aí por dia de uso. Portanto, por isso que deu os R$3.000 lá, porque foi diária mais parcela de alimentação, como se os R$900 já não fossem suficientes para alimentação, né? Então, fica em aberto dizer que simplesmente porque a diária aqui é 900. É 900, sim, está previsto lá, mas tem também essa parcela de alimentação e por isso que chega a R$1.000. Tanto é que no final do ano passado você pegou 3 diárias e gastou R$3.000 do poder público, porque o que interessa para a gente não é o que está especificado na portaria, é o custo do político, o custo do agente político para ir até Brasília, para ir até Belo Horizonte. O custo com isso que eu estou falando, com alimentação, passagem e hospedagem. E o custo disso foi de R$1.000 por dia na última vez que eu fui para Brasília. Portanto, não se trata de mentira. Então, tem que ter muita cautela quando vai se falar de mentira, porque, na verdade, o prefeito ele sabia que não era mentira propriamente dita não era, e ele sabia por que nós colocamos o valor de R$1.000. O valor de R$1.000, ele sabe muito bem, que era porque era 900 a diária, mais a passagem de alimentação. Portanto, tem que ter cautela, né, antes de falar que é mentira. E, além do mais, Valmir, o prefeito acabou ele acabou se agarrando nessa questão, se era 900, se era 1.000, e isso não era o cerne da questão. O cerne da questão dele era o seguinte: quanto que é um preço justo para o político viajar para Brasília, custear e ter o seu custeio lá com alimentação, hospedagem e translado? Essa era a questão. R$900 é um valor adequado? Que seja 900, é um valor adequado? E nisso ele acabou confessando que realmente é alto e que precisa ser revisto. Donizete Mendes está comentando aqui, por que o salário de uma secretária da Prefeitura de Taiobeiras ganha 5.300, sendo que em outras cidades grandes o salário não chega a 2.000? Eu duvido. Duvido que tenha secretários em cidades grandes que trabalhem por R$2.000. Vamos fazer um levantamento. Era importante ele citar aí, né, Danilo, as cidades, né? Duvido. E outra, esse aí é outro que fica na internet lá, só falando mal, tá lá de longe. Também já teve já fiz até denúncia contra ele por coisas que ele falou, ele vai ter que provar. Olha, essa questão de salário de secretário, Valmir, eu sinceramente não acho que é um valor alto, tendo em vista o porte da cidade de Taiobeiras, tendo em vista o trabalho que é prestado aqui em Taiobeiras. Eu acho que esse grupo, eu não sou oposição, nem sequer voto em Taiobeiras,
mas eu acho esse grupo... basta olhar o trabalho que eles fizeram, merecedor, né? 16 anos que vem aí, mudaram o modelo de gestão antiquado que tinha aqui na cidade, né? Implantaram, botou Taiobeiras em novos rumos, tanto Taiobeiras virou o que é hoje. Então tem seu mérito, e isso se deu por pessoas competentes que estão aí no mandato. Isso ninguém pode negar. O que é bom a gente tem que falar. Então, e com certeza talvez não teria atraído pessoas competentes, pessoas responsáveis, pessoas boas, para ocupar esses cargos, se talvez não tivesse um salário atraente. Ninguém viria trabalhar aqui para ganhar 2, 3 mil reais. Né? Pessoas competentes não viriam. Então, eu sou completamente a favor de salários altos. Eu acho que os outros que ganham pouco, quem ganha 1.000, 2.000, deveria levar o salário dos demais e não abaixar de quem é secretário. Danilo, tem uma pergunta aqui do Igor, do Arame Farpado. Ele faz a seguinte pergunta: a Prefeitura de Taiobeiras tem quase o dobro de cargos comissionados que as cidades do mesmo porte do Alto Rio Pardo, Salinas, Rio Pardo e São João, que tem entre 80 e 90 cargos. Taiobeiras tem 154. Por que a necessidade dos cargos comissionados no município, Danilo? Primeiro, isso é livre para o prefeito escolher esses cargos comissionados. Isso aí vai dar em torno de 15% dos funcionários que nós temos na prefeitura, em torno de 1.200, fazendo uma conta bem rápida aqui. Então é muito até abaixo do que é permitido. Desses 154, Lucas, que existem cargos criados na lei, alguns não são ocupados, alguns cargos ainda estão livres. E mais, desses tantos aí, pelo menos 30% são de funcionários efetivos, que são efetivos em um cargo, eu pego para poder fazer uma outra função onde ele pode desempenhar melhor. Então é isso. A gente não tem lá 154 cargos políticos para dar para o companheiro. Bom, a questão dos cargos comissionados, né, como a matéria mostrou, foi uma pergunta que eu mesmo direcionei para o prefeito, onde a resposta que a gente esperava obter era quanto à necessidade de se ter tantos cargos comissionados aqui na Prefeitura de Taiobeiras. E quando eu falo tantos, eu não quero entrar na questão legal, o que é permitido. Eu estou falando em comparação com as cidades de mesmo porte. Salinas, por exemplo, tem 80 cargos comissionados. 80 cargos comissionados. Rio Pardo de Minas tem menos de 80, tem 78. São João do Paraíso tem 89. Né? Então são cidades de porte, mesmo porte Taiobeiras, e tem aí praticamente a metade de cargos de Taiobeiras. E outra coisa, quando o prefeito fala que, na verdade, boa parte desses cargos são ocupados por servidores já efetivos, olha, se é assim, então precisa corrigir a informação que está no Tribunal de Contas do Estado. Porque, olha, que eu vou mostrar aqui, Val, me mostra aqui na tela, olha aí, ó, são, hoje, 138 cargos comissionados em recrutamento amplo, portanto, são servidores sem efetivo, sem cargo efetivo, e nenhum resultado para servidores em recrutamento restrito, que seriam os servidores efetivos ocupando o cargo em comissão. Portanto, segundo o Tribunal de Contas, é zero a quantidade de efetivos que está lá, trabalhando como um cargo comissionado, e 138, além dos que no total são 154, por conta da lei que foi aprovada aí no início do ano, que aumentou a quantidade de cargos comissionados. Olá, turma, tudo bem? Estamos começando mais um plantão aqui na sua TV Norte Mais. Oferecimento da Rede Pais e Filhos, tá na rede, tá barato. Também da Realize, que tem polo da Faculdade Favene.